Aproveitar que estamos de pé, nessa manhã gostosa, fria, né? Mas Deus é maravilhoso. Se estamos aqui é porque Cristo nos resgatou, nos salvou, e Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Mesmo na fornalha, como foi cantado aqui nesta manhã, mesmo no frio, né? Mesmo no calor. Deus é Deus e tem que ser adorado porque Ele é tremendo. Abra a tua Bíblia juntamente comigo. Romanos capítulo 5, irmãos. Romanos capítulo 5. Carta de Paulo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero ser bem breve nesta manhã, para depois nós já podemos ministrar a ceia juntamente com os irmãos. Todos acharam Romanos capítulo 5, irmãos, amém? Versículo 1. Nós vamos ler até o versos 11. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá então. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Glória a Deus. Vamos para tomar os assentos? Irmãos, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu preguei aqui numa ceia de manhã cedo, foi a última ceia, eu ministrei, já faz uns 5, 6 meses. Eu preguei sobre o capítulo 6 de Romanos, que fala da santificação. Se você for ler o capítulo 6 de Romanos, você vai ver que Paulo fala justamente da santificação. Santificação. Eu ministrei aqui, há algum tempo atrás. Quem estava aqui deve lembrar. Nós estamos diante a maior de todas as cartas que Paulo escreveu. Carta de Romanos. Se você nunca leu a carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, eu aconselho você a ler ela e reler. Porque a partir do momento que você conseguir entender, e não é difícil você entender a carta de Paulo aos Romanos, quando você consegue entender essa carta todinha, tem 16 capítulos, você praticamente entendeu toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Está tudo aqui em Romanos. Aqui está a maior de
todas as doutrinas da justificação. Paulo aborda todos os temas. Se você entender Romanos, você entendeu toda a Bíblia. Aí, irmão Dorival, então eu só leio Romanos e esqueço o resto? Não. Lê toda a Bíblia, mas se você entender Romanos, você entendeu toda a Bíblia. Tanto que Paulo escreveu 13 cartas, certo? Então, por que Romanos vem logo em seguida de Atos dos Apóstolos? E Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Tessalonicenses, certo? Primeira e segunda. Mas por que não está então que primeira Tessalonicenses? Não, olha a importância dessa carta. Olha a importância. Ela já vem logo em seguida de Atos pela grandeza dela. Por quê? Porque Atos começa ali o cristianismo, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos no Pentecostes, e começa ali a igreja a se expandir, e eles precisavam de um reforço, de algo para, então, Paulo já escreve a carta de Romanos, para dizer que nós somos salvos, justificados por Cristo Jesus. E Paulo já começa a pregar o que? O Evangelho. Essa carta, quando Paulo escreve ela, Paulo está na cidade de Corinto. E Paulo escreve essa carta. Quem leva essa carta até Roma é um... Opa. Amém, irmão Jair? Certinho? Amém? Pequeno acidente. Amém. Isso. Lá na Colonial, semana retrasada, uma irmã, mas aí eu até concordo que é uma cadeira de plástico, certo? Plástico, mas aqui é ferro. Então, às vezes, nós só revestir os bancos, é bom nós dar uma geral nela, né? Então, essa carta chega até Roma por uma irmã. Se você for ver lá em Atos capítulo 16, Romanos 16, quem leva essa carta até Roma é uma irmã chamada Febe. Ela era amiga de Paulo na obra, ajudava na obra. Então essa irmã, a Febe, leva essa carta até Roma. Paulo escreve a carta aos Romanos e ela chega até a cidade de Roma, onde havia ali alguns judeus que haviam se convertido a Cristo. Alguns gentios também haviam se convertido a Cristo. Não havia igreja em Roma ainda, não havia. Estavam espalhados. Então essa irmã leva essa carta. E se você for ver também antes do capítulo 16, no capítulo 15, Paulo mostra o interesse de ir até Roma. Lá no capítulo 15, você vai ver. Paulo ora, ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês orem por mim aí de Roma, para que Deus aplane, porque eu estou com muito trabalho, as tarefas são grandes, e a luta que também é grande, mas assim que eu puder, eu quero ir até Roma. E ele vai até Roma. Se você for ver lá em Atos capítulo 27, Paulo vai até Roma, mas ele não vai como um missionário, ele não vai como um turista, ele vai como preso, ele vai algemado, certo? Mas ele vai até Roma. Vocês conhecem a passagem, o navio afunda, quebra tudo, o vento, ele vai parar na ilha de Malta, mas ele chega até Roma. Até foi bom ter pedido oração no capítulo 15, porque os irmãos com certeza oraram, e Deus guardou Paulo no meio da tempestade, ele chegou até Roma, como um prisioneiro, mas chegou até lá. Então ele pede oração. Então Paulo escreve essa carta aos Romanos, a importância dela, ela fala da justificação, ela fala da lei, ela fala da graça, ela fala de como nós devemos nos comportar entre os irmãos, ela fala como nós devemos nos comportar em relação ao nosso governo, ela fala da expiação, ela fala de tudo. Então a maior doutrinas estão aqui em Romanos. Está aqui em Romanos. De tudo. O maior plano de salvação está aqui. Então se você consegue ler, entender, você entendeu toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E Paulo então escreve essa carta aos Romanos. Uma pequena introdução para nós entrarmos aqui. Ele conhecia o povo de Roma pelo seu orgulho, pela sua soberba, pelo seu poderio financeiro, tanto que Roma subjugava os judeus na época, Jerusalém. Esse é um dos motivos porque os judeus não entenderam quando Cristo chegou. Nós esperamos um rei que venha nos salvar da escravidão de Roma. Agora esse homem nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro. Que rei é esse? Nós esperamos alguém que venha num cavalo branco,
que venha derrubar Roma. Eles não aceitaram o Messias. Não entenderam. E Cristo dizia, não, mas o meu reino não é aqui. É no céu, é eterno. Então ele não entende. Tanto que quando foi para condenar ele, ele não falava nada e Pilatos olhava para ele. As pessoas diziam, olha, esse homem veio dizer que ele é maior do que César, que ele é rei. E Pilatos olhava para ele, ele amarrado, ensanguentado. Pilatos dizia, tu és rei, estou dizendo que tu é rei. Ele olhava para Pilatos e dizia, deixava Pilatos louco. Ele dizia, não, tu dizes, eu não estou falando nada. Então o povo não entendeu. E aí Paulo escreve a carta aos romanos, que é um povo orgulhoso, soberbo, por causa do seu poderio militar, financeiro, e seus tempos, e seus Césares, e seus reis. Aí Paulo já começa aqui no capítulo 1, ele já começa a explicar, que ele diz, olha o que ele fala aqui, ele diz, ó, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está em Cristo. O justo viverá pela fé. Paulo já começa dizendo assim, antes que vocês venham menosprezar o Cristo que eu sirvo, vocês não queiram acreditar nele, porque vocês se acham, eu já vou dizer que eu não me envergonho, disse Paulo, do evangelho. Paulo já começa a mostrar as credenciais dele, em qual ele cria, em qual estava toda a fé dele, toda a esperança dele. E Paulo começa a carta aos Romanos, ele começa a falar do pecado, da depravação do homem, do ser humano decaído, o ser humano que caiu juntamente com Adão. Ele começa primeiro falar dos gentios. Aqui no capítulo 1, porque para o judeu, presta atenção aqui, quem são os gentios, irmão da Igreja? Para o judeu, existe só dois tipos de povo, judeu. Para eles, os judeus, só existe dois tipos de raça no mundo. O judeu e o gentio. Então, o judeu são descendentes de Abraão, nascidos de Abraão, filhos de Abraão, e o resto do povo, para os judeus, é tudo gentil. Tudo. Os romanos, os gregos, tudo gentil. Nós, tudo é gentil. O judeu é assim. Nós somos judeus. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos a lei, nós temos a circuncisão, e o resto é tudo gentil. Aí Paulo começa a carta de Romanos, nós já vamos chegar no capítulo 5, só uma pequena introdução para nós entender o que nós queremos aprender aqui nessa manhã. Paulo começa a carta de Romanos, irmão Jair, ele já começa a falar do pecado dos gentios. Certo? Ele começa a mostrar aonde eles erraram. Capítulo 1, verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No 25 ele diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. No 26, por causa disso, olha o que ele fala aqui, olha o pecado como era grande naquele tempo. Paulo diz assim, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, já no tempo de Roma, da Grécia, de Paulo, porque pois por causa disso, os entregou Deus, porque até as mulheres mudaram o modo natural, por isso que você vê hoje mulher com mulher. Você vê duas pessoas hoje de mão dada, duas jovens, duas mulheres, você não sabe se é mãe e filho, são amigas, não sabe o que é. É um casal. Já naquele tempo. A depravação, o estrago que o pecado fez na humanidade. Paulo já começa a falar, isso aqui Paulo está pregando para os gentios, presta atenção. 26, infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Os homens também. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher. Os homens estavam deixando as mulheres casando homem com homem. Aliás, os maiores imperadores romanos, a maioria, eram homossexuais. Então, Paulo já começa a falar do pecado. Ele começa falando do evangelho, que é poder de Deus, para salvar, para curar e para restaurar. Aí ele começa a falar, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro.
Então Paulo começa a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele começa a colocar os gentios debaixo, ele começa a nivelar pelo pecado, falar do pecado. Vocês pecaram, vocês estão errados, vocês estão longe de Deus, os gentios. Aí os judeus pensam assim, bom, então nós temos livre. Ah não, aí no capítulo 2, Paulo muda agora o foco, tira o foco dos gentios e vai para os judeus. Porque o povo mais orgulhoso do mundo, a gente pensa que é os americanos, né? O povo mais orgulhoso do mundo é o judeu. Existe uma soberba naquele povo, não tem noção. Eles se acham. Entendeu? Não foi fácil para Paulo pregar. O judeu é orgulhoso, ele acha que a salvação é só para eles. Tanto que para pregar para Cornélio, Deus teve que dar uma visão para Pedro. Entendeu? Mostrou 4 animais, já não, irmão, que na lei o povo não podia comer. Deus mostrou, desceu, Pedro estava orando, Deus mostrou os 4 animais, Pedro, pode comer. Não, não vou comer. A lei proíbe? Não. Eu criei. Agora vai lá e prega para Cornélio, que é gentil. Não foi fácil para Pedro pregar. Quando ele pregou para Cornélio, para a família de Cornélio, quando viu que Cornélio recebeu o Espírito Santo, foram batizados, Pedro disse assim, então a salvação não é só para nós, é para os gentios também. É assim? Havia Deus é só para eles. Aí Paulo então muda o foco. Paulo agora começa a pregar para os judeus, olha só. Ele coloca tudo no mesmo pacote, na mesma vala. Nivela no pé da cruz todo mundo. Todos. Nem grego, nem gentil, nem judeu. Todos pecaram. Ó. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque não julgas o outro a ti mesmo. Agora aqui, ó. No capítulo 2, no verso 17, Paulo diz assim, ó, se tu, ó, os judeus agora, se tu, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Aí no 3, Paulo diz assim, ó, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo pega agora os judeus, que se achavam, que tinham a lei, tinham a circuncisão, tinham Abraão como pai, pega os judeus, junta com os gentios, certo? Põe tudo num pacote só, dizendo assim, ó, vocês não têm vantagem nenhuma, não é porque vocês cumprem a lei, não é porque vocês são filhos de Abraão, não é porque vocês têm a circuncisão, todos pecaram, todos estão de longe da glória, da graça de Deus, todo. Quando Abraão pecou, houve uma ruptura entre a relação do homem com Deus. Tanto que Adão foi expulso do paraíso. Então o homem estava longe. Até foi o Obadias, né? Que fez uma ilustração aqui tremenda. Quem estava aqui domingo, viu que ele pregou? Quando Cristo pregado na cruz, eu gostei daquela ilustração aí. Os braços abertos, uma mão Deus segurava Cristo, e com a outra mão Cristo segurava o homem, que é a ligação entre o homem e Deus. Por quê? Porque houve uma ruptura lá no jardim do Éden, certo? Todos, nós somos filhos de Abraão, todos. Paulo coloca todos no mesmo pacote, todos. Os irmãos estão entendendo? Uma vez eu preguei numa igreja, um pastor amigo meu, quando eu terminei a mensagem, nós oramos tudo, ele pegou o microfone dizendo assim, alguém não entendeu o que o irmão Dorival falou aqui, mano? Ele desenhou essa mensagem. Então eu sempre gosto de desenhar a mensagem para o pessoal entender. Eu gostei daquela expressão dele, irmão, o irmão Dorival desenhou a mensagem. Quem foi que não entendeu aqui? Nós temos que entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, irmãos. Bem? Aí Paulo então coloca todos no mesmo pacote. Todos pecaram, judeu, grego, não tem nada, todos.
Aí no capítulo 3, a partir do versos 21, a maior de todas as doutrinas, a doutrina da justificação. O que é a justificação? Eu já preguei aqui uma vez, e o Obadias também fez uma ilustração aqui, lembra? Né? Justificar é você declarar alguém justo, certo? É quando Deus declara o homem justo, ele justifica através da morte de Cristo, certo? Deus declara homem. E outra, por quê? Porque Deus ele é justo, ele é santo. Então, se você for ver aqui no capítulo 4, eu já falei aqui uma vez, você vai se deparar com a palavra imputar ou imputação, foi imputado. O que é a justificação? Essa palavra imputar ou imputação, ela é um termo grego, que é um termo financeiro, usado muito em banco. Os bancos usam essa palavra, que é uma transferência de conta, é depositar na conta de alguém, é lançar na conta de alguém. Então a justificação é assim, ó, todo o pecado que estava em nós passou para Cristo. E a justiça de Deus foi imputada, foi transferida para nós. Aqui está Romanos 3, 21, a maior de todas as doutrinas. O plano que Deus criou, teve que criar para salvar o homem. Porque o homem estava longe da presença de Deus. Foi lançado, todos os nossos pecados foram lançados na conta de Jesus. E a sua justiça foi transferida para nós. Deus nos declara justos, ainda que nós não sejamos, mas Ele declara. Ele nos torna justos. O homem não pode tornar Deus justo. Por quê? Porque no homem não há justiça. A única coisa que eu posso é confessar que Deus é justo. Certo? Eu não posso tornar essa água líquida, porque ela já é líquida. Agora eu posso declarar e afirmar que ela é líquida. Então como é que o homem vai tornar Deus santo e justo se ele já é justo? Eu posso declarar e confessar que Deus é justo, mas tornar ele não. Ele é justo. Agora o homem pode me declarar justo. E a justificação, irmão, ela vai além do perdão. Porque se você vê alguém que comete um crime aí fora, o juiz pega, e mesmo com todo, e nós estamos vendo isso aí todos os dias nos jornais, mesmo com todos os crimes que a pessoa comete, ela é absolvida, ela está livre. Certo? O juiz perdoa ele. Não, tu não vai ficar preso, tu está livre. Mas os pecados dele, a sociedade sabe que ele fez. Aquele cara matou, roubou e está livre. É assim que a gente fala. Como é que pode? Roubou tanto, está livre. Isso é o perdão da justiça aqui. Agora, a justificação ela vai além do perdão. Porque, além de Deus nos perdoar, Ele zera a nossa conta. Ninguém pode, perante Deus nós não temos mais pecado. Alguém pode dizer assim, mas tu pecou. Mas perante Deus não. Ele me justificou. Ele zerou a minha conta. Ele colocou na conta de Cristo. Não tem nada, não devo nada. Ou você pode ir numa loja comprar e não pagar, mas a loja vai ligar para você. Não, você deve aqui. Você deve aqui. Mas não, você deve. Agora, quando Deus zera a tua conta, não devo nada. O que eu devo? Não, Cristo levou lá na cruz. Então a justificação ela vai além do perdão. Mas muito além. Perante Deus nós não temos mais pecado. Foi zerado. Por isso que no capítulo 6 vem a santificação. Porque a justificação ela é um ato único e exclusivo de Deus. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. Não vem da terra, vem do céu, foi Deus. Agora, a santificação, como eu falei aqui na outra vez, no capítulo 6, é um processo. Aí depende de mim, de eu ter que me santificar todos os dias. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, irmãos, até chegar no capítulo 5, nós vamos pregar agora, desemboca tudo, irmão, justificação, expiação, tudo desemboca na santificação, termina a santificação. Termina. Que é um processo. A santificação é um processo. Justificação é um ato de Deus. É Ele quem faz. Não é um homem. Não tem como se justificar. Tem nem. Só há pecado. Tanto que Paulo
no capítulo 3, no verso, olha o que Paulo fala aqui, ó. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma só fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Olha só, não há nada de bom em nós. Não há quem faça o bem, não há quem sequer... Não, a garganta deles são sepulcros abertos, com a língua arde engano, a boca deles tem cheia de maldição, são os seus pés velozes para derramar sangue, é a carne, o homem só peca, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos pecaram. Todos. Não tem como eu me justificar. Por isso que foi Deus que fez isso. Pela sua graça. Como Felipe iniciou o culto aqui de manhã, disse assim, nós não estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Foi ou não foi? Não. Aí Paulo chega no capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu já preguei aqui uma vez também sobre 21 em diante. Aqui, segundo a maioria de todos os teólogos, todos, se você for pegar a maioria deles, os teólogos famosos que existem nesse mundo aí, ó, a maioria deles dizem que Romanos 3, 21 é o coração da carta. Está aqui, ó, é o centro da carta. É a espinha dorsal da carta. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei. Aí que Paulo divide o tempo, irmã Simone. Ele divide a era. Outrora vocês estavam na dispensação da lei. Mas agora é graça, Paulo disse. Ele muda, ele divide. Mas agora, sem lei. Lembra que eu falei que a lei não tem como salvar? Um dia desse eu estava em casa, o correio apertou no interfone, irmão Rogério. Apertou no interfone e o carteiro, o Vitor, muito conhecido, todo mundo aqui, conhece nós. Aí eu abri a porta da sala e, ô Dorival, traz a caneta. Eu digo, traz a caneta, tem que assinar alguma coisa. Aí ele pegou o envelopezinho, disse, o que foi, professor Vitor? Rapaz, acho que é uma multa de trânsito. Aí eu olhei, rapaz, quando eu abri, multa de trânsito, mas onde é que eu cometi essa infração? Eu olhei, estava a foto do meu Uno, não tem lá o Volcatão ali? Ou seja, que é a lombada da Volcatão? Passei a 60 por hora. Aí a foto do Uno, diga, coisa linda. Aí eu assinei e tal. O que a lei faz? A lei paga para mim? Porque eu assinei, está pago? Não, a lei mostrou que o meu carro e eu cometi uma infração. Agora eu tenho que ir lá no banco e pagar, não. Não é isso que a lei fazia. A lei só mostrava o pecado. Mas por isso que quando o João Batista está batizando lá no Rio Jordão, que ele olha na fila, ele vê Jesus na fila, ele grita para o povo, ei! O que foi, João? Eis aí o Cordeiro. Esse não cobre, esse tira o pecado do mundo. É ele que tira. Porque a lei, João só faltou dizendo assim, eles estão matando um monte de bode, de carneiro lá no templo, só para cobrir o que vocês fazem. Agora esse cordeiro não, esse cordeiro é santo, é puro, ele tira o pecado do mundo. Aí Paulo divide o tempo aqui. Paulo diz assim, agora, sem lei, acabou a lei, agora é graça, meu amigo. Agora é graça. Até porque ninguém consegue cumprir a lei. A lei ela condena, irmão, a lei ela condena. A lei ela mostra que você pecou. Para isso, a lei mostra a justiça de Deus. A santificação mostra a graça de Deus, a bondade de Deus. Aí Paulo divide o tempo. Paulo diz assim, mas agora sem a lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Acabou. Agora, meu amigo, é justificação pela fé. Se tu crê, amém. Se tu não crê, dividiu certinho. Acabou a dispensação da lei. Agora, nós estamos na graça. Aí, porque se você for ler a carta de Paulo aos Romanos, eu já li ela algumas vezes,
A impressão que você tem aqui, irmã Simone, é que Paulo parece que ele está debatendo com alguém. Ele está tendo um diálogo teológico com alguém, irmão. Parece que tem alguém questionando. Mas isso, Paulo. E Paulo então ele vai respondendo. A impressão que se dá é que tem um opositor. Alguém fazendo pergunta, irmã Angélica, para ele respondendo. Você vou ver aqui. Parece que alguém pergunta, está aí, e Abraão? Como é que fica o caso de Abraão? Aí Paulo chama para a conversa, ele cita Abraão e Davi. Por que Abraão e Davi? Porque os judeus se apoiavam em Abraão e Davi. Tanto é que hoje é o paraíso, mas antigamente, onde é que estão os crentes? No seio de Abraão. Né? Porque o judeu, Abraão entendeu? É o pai da fé do judeu. Então, aí Paulo chama para a conversa, coloca no meio do diálogo Abraão e Davi. Olha o que Paulo fala. Porque os judeus, e Abraão? Abraão cumpriu a lei. Aliás, Abraão veio antes da lei. A lei veio com Moisés. Abraão nasceu antes da lei. Depois, com Moisés, é que veio a lei. Abraão não pode nem se justificar pela lei, porque não tinha nem lei. Aí o que Paulo fala? Então Paulo bota na conversa Abraão e Davi. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem que se gloriar. Porém, diante de Deus, não. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão, aí Paulo diz assim, vamos falar o que do nosso pai Abraão, então? Vocês acham que Abraão foi justificado pelas obras? Não. Pelas obras e pela lei ninguém pode ser salvo, é graça. Se Abraão tivesse sido salvo pelas obras, aí sim ele podia se gloriar. Aí pode, mas perante Deus, não. Abraão foi justificado porque ele creu. Aí foi imputado. Veja só, é pela fé, irmãos. Não é por obras. Eu dizia sempre para meu pai antes de morrer. Meu pai, nossa, empregava, irmão Serginho empregava, meu velho empregava, e o pai sempre disse, Maduro, eu não mato, eu não roubo, eu pago tudo certinho, mas eu sou pai, no cemitério está cheio de gente assim, pai, obra não salva ninguém, pai, eu dou esmola, pai, isso não salva ninguém, se o pai não confessar a Cristo, o pai não vai para o céu, pela fé, não adianta fazer obra, não adianta, se obra salvasse, eu vou ficar em casa, vou dar uma cesta básica de vez em quando, não, irmão, não. Aí Paulo diz assim, não, Abraão não conseguiu a salvação por causa disso, não. Foi porque ele creu. Aí chegamos no capítulo 5. O que é que Paulo fala aqui, irmão Dorival? Dos benefícios da justificação. O que nós ganhamos com isso, irmão? O que o sacrifício de Cristo fez pela nossa vida? Quais são os benefícios que nós temos? O que o homem alcançou? O que nós alcançamos hoje? Quais são os privilégios que nós temos? Quais foram os benefícios que nós alcançamos? Valeu a pena Cristo ter morrido por mim e por você? Valeu a pena? Qual é a nossa posição? Onde é que nós se encontrávamos antes de Cristo nos alcançar? Você lembra? Antes da graça te alcançar, onde é que você estava? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Quando me evangelizaram pela primeira vez. Eu encontrei a irmã Janete, a mãe da Gi, há uns 20 dias atrás, no Manente. Estava ela e o esposo dela, estava feliz da vida, deu um abraço, um beijo nela. Eu cheguei, meu irmão, posso beijar a tua esposa? Que essa mulher aqui é uma benção. Foi minha vizinha, congregamos juntos. Pode beijar, irmão. Dei um beijão nela, ela me abraçou. Ô, irmã Janete, saudade da irmã. Onde é que está morando? Ali em Aranguá, irmão Dorival. Tá. Aí, ô, irmã Janete, a irmã lembra o dia que a irmã foi com a irmã Terezinha, a mãe da Rosa, na minha casa me evangelizar. Eu nunca me esqueço. Era num sábado, calor, Léo. A Nata ia para o carismático, com o Guilherme bem pequenininho. Então, esse menino aqui, ó. Irmãozinha, eu ia para o campo de Criciúma, mano, sem camisa, de bermuda, um saco de laranja, um radinho a pilha. Aí, a Nata dizia assim, vamos para a igreja. Aqui, eu disse, não, vai, um dia eu vou. Eu desempregado, mas olha, vendendo almoço para comer a janta, digo, Jesus, mas ia para o campo. Aí, vendia bergamota para poder comprar o ingresso. Aí, eu nunca me esqueço, num sábado quente, 2 horas da tarde. A Nata já estava indo, fazia quase um ano no carismático ali, com a Beth, com o Toninho, com a Sandra, todo mundo e tal.
bate na minha porta, batendo palma na minha porta, irmã Terezinha. Mesmo fosse hoje. Me lembro que fosse hoje. Não, a imagem está ali, ó. A irmã Terezinha batendo palma. Eu só de calção sem camisa. Olhei a irmã Terezinha, a irmã Janete. Não me esqueça. Ela chamou de irmão. Oi, irmão dele, ó. Podemos entrar um pouquinho para conversar com o irmão? Aí eu disse, a Nata não está, eu vou chamar ela. Eu acho que a Nata, eu botei uma camisa antes. Só o senhor na camisa, né? Elas entraram. Ela disse, é que irmão, a tua esposa está indo ali com nós no carismático e tal. E o irmão nunca foi. O irmão não quer ir. Tem jeitinho dela, né? Comecei devagarzinho. Ela foi me ganhando. Uma Terezinha era peguenta. Ganhando. As crianças, eu me lembro como se fosse hoje. Ó. Ela não é, irmão. Sentava tudo aqui, ó. Tem saudade daquele tempo. Tudo aqui, ó. Ela sentava no meio das crianças. Eu citei lá na Colonial. Às vezes as crianças não param. O seu Pacheco faz igual a irmã Terezinha. Manda a Jerusa sentar no meio das crianças. Ó, ela faz assim, está pregando. Ela não é. Está pregando. Aí ela foi, eu comecei a ir, e a graça me alcançou. A graça me alcançou. Aí Paulo, aí eu pergunto para os irmãos, valeu a pena, irmãos? Os benefícios. Paulo fala dos benefícios, dos privilégios. Eu quero citar aqui alguns rapidinho. No capítulo 5, quando nós lemos, a posição em que Deus nos colocou, irmão, eu estava numa situação de... Cada um lembra. Quem não nasceu, eu digo berço evangélico, quem não nasceu filho de cristão, sabe antes de Deus nos encontrar. É ou não é? Está ali a minha esposa. Mas bebia cerveja igual um doido. Ela bebia mais do que eu. Eu chegava no bar, ela estava assando carne, ô Rafinha, é verdade. Está ali, ó. Eu chegava do bar, eu já chegava meio... A imagem meio embaçada assim, né? Aí ela assim, tá, é minha cerveja. Pode buscar. Só tu que toma, não, o xuxo. Aí eu tinha que voltar a trazer mais com a cerveja. Aí fazer uma caipira de vinho. Não. Aí, quais foram os benefícios que nós recebemos e ganhamos? Está aqui. Vou citar alguns aqui. Primeiro benefício. Primeiro privilégio. Paulo diz assim, ó, justificado, pois. Capítulo 5, nós não lemos aqui. Rapidamente quero citar alguns aqui, irmãos, que eu separei. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é a paz em Deus lá de Filipenses 4, não. Não é uma paz de sentimento, é uma paz de relacionamento. O que é que aconteceu, meu irmão? Porque o homem estava longe de Deus, irmão Rogério. Com a queda, com o pecado, ele estava afastado. Aí Cristo nos justificou, nos tornou justo, morreu por nós, ele nos reconciliou. Primeiro privilégio, primeiro benefício da justificação é a paz que nós temos com Deus. Ele nos resgatou. Ele nos reconciliou com o Pai. Por isso, quando você for pregar para alguém diz assim, mas o Deus é um só. Não, Deus é um só, eu concordo. Se você for falar com o espírita, eles também creem em Deus. O budista, Deus é um só. Até o Islã, tem o Alá lá, né? É Deus. Maomé é o profeta, mas o Alá é o Deus. Mas a questão não é no Deus é um só, a questão é o caminho que nos liga até Deus. Qual é o caminho? É um só. Foi Ele que nos reconciliou, que nos aproximou. Temos paz com Deus. Primeiro grande privilégio, benefício da justificação. Ele nos trouxe, Ele nos aproximou do Pai. Aquela ruptura Ele fechou. Não tem mais. Nos ligou, nos uniu. Segundo privilégio. Capítulo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Temos acesso, caminho livre para chegar no Pai. Antigamente, lá no templo de Salomão,
Os judeus, eles eram separados por um véu. O único que entrava aqui era o sacerdote. É ou não é, irmão? É ou não é? O único que entrava aqui era um sacerdote. O judeu ficava do outro lado do véu. Os gentios ficavam no muro, lá de fora do muro. Os gentios. Só quem ficava próximo do véu era o judeu. Os gentios, para os judeus, né, ficava do outro lado do muro. Aí Cristo, está lá em Efésios capítulo 2. Quando Cristo morreu por nós, o muro foi derrubado, está lá em Efésios 2, e o véu foi rasgado, está lá em Lucas. O véu foi rasgado, tanto o judeu como o gentil, caiu o muro, caiu o véu, caiu tudo, porque ele nos uniu, nos deu acesso. Lá em Hebreus que há um novo e um vivo caminho para chegar até Cristo, até Deus. Caiu tudo, irmão Cristiano, caiu o muro, caiu o véu, caiu tudo. Todos. Então nós temos paz, nós temos acesso. Você pode chegar até Deus hoje, através de Cristo. Por isso que toda oração é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E são os benefícios, são os privilégios. Terceiro, olha só, no 3 e no 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui o que, irmão Dorival? Que a tribulação ela não vem para nos matar, ela vem para moldar o nosso caráter, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos dar esperança, e experiência que produz esperança. E por que nós temos essa esperança? Paulo disse, porque o amor, Deus, porque o amor de Deus é derramado em nós. O Espírito Santo habita agora dentro de nós. Então nós temos paz, nós temos acesso, e nós temos o amor de Deus dentro de nós. Aí alguém pergunta, como é que tu consegue vir para o culto ainda? Porque o amor de Deus foi derramado em mim. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. São os privilégios, os benefícios da justificação. Aí eu pergunto para os irmãos, vale a pena adorar um Deus desse ou não? Vale a pena servir um Cristo desse maravilhoso? Estou encerrando. Salvação da ira vindoura, versos 9, do 10 ao 11. Olha o que Paulo fala aqui agora. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira que está para vir. Porque se nós, quando inimigos, olha só, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, se Deus já me amou quando eu era inimigo dele, imagina agora Paulo dizendo, com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais quando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo aqui o quê? Que se antes eu já era inimigo, eu estava em pecado, Deus já me amou. Se imagina agora que eu tenho fé nele, que eu depositei a minha vida nele. Se imagina agora, diz Paulo. Ele vai nos guardar da ira que está para vir. Ele vai nos livrar do inimigo que nos rodeia. Ele vai abençoar a nossa vida e a nossa casa. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos.